Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, no canal do Dr. Walter Urologista, aqui de Cascavel, no Paraná. Então hoje o nosso tema é sobre as infecções urinárias de repetição. Acompanhe então que esse vídeo está repleto de dicas importantes. Muito bem, então primeiro a gente precisa entender o que é uma infecção urinária. O termo infecção urinária ele pode ser aplicado a qualquer infecção por bactéria, fungo, mas principalmente por bactéria, que é o mais comum, em qualquer parte do trato urinário, que vai desde o rim até o trajeto final, a uretra feminina ou masculina no caso. Os sintomas que podem caracterizar uma infecção urinária, quando a infecção acontece principalmente na bexiga, são aí aumento da frequência urinária, então a pessoa vai mais vezes ao banheiro com pouca quantidade de urina, acompanhada de dor e ardência para urinar, principalmente no canal da urina ou na região inferior do abdômen. Pode aparecer sangue na urina, também pode aparecer febre, mas em situações mais complicadas quando essa infecção acontece no rim. As mulheres naturalmente são mais acometidas pelas infecções urinárias, então esse vídeo é mais direcionado para as mulheres. Isso acontece por conta de uma questão anatômica, porque o canal da urina da mulher é muito curto do lugar onde sai a urina para dentro da bexiga, é um trajeto de 3 a 4 centímetros. Isso facilita muito a entrada de bactérias e, consequentemente, das infecções. Então acompanhe as dicas para você melhorar a sua qualidade de vida em relação às cistites ou infecções urinárias de repetição. Então a dica número 1 vai para você que está vendo esse vídeo, provavelmente você já está fazendo isso, mas eu gosto muito de salientar, que é acompanhar com um profissional da saúde da área, um profissional da saúde qualificado para tratar esse tipo de problema. E o profissional mais qualificado para tratar isso é o urologista, que é o médico que cuida das vias urinárias. Esse profissional conseguirá identificar alguns fatores de risco, algumas doenças que podem estar por trás das infecções e podem perpetuar ou causar a repetição das mesmas e ver se há necessidade de correção cirúrgica ou não. Então acompanhar com o profissional da área é fundamental. Dica número 2. Essa dica a gente acaba sempre se surpreendendo no consultório porque a gente acha que isso é normal, que a pessoa tem esse hábito correto, mas às vezes as mulheres não têm esse hábito correto por uma questão cultural aí de educação dentro da própria casa, que é a higiene local adequada. O que é isso? Então é interessante, né? É importante que a mulher vá fazer a limpeza do canal da urina, ali da vagina, da região quando faz o xixi, da frente para trás, né? Nunca de trás para frente, senão vai trazer bactérias ali relacionadas ao canal das fezes, né, para dentro do canal da urina e isso facilita as infecções urinárias. Outra dica importante para aquelas pessoas que são acamadas ou fazem uso de fraldas é não postergar a troca de fraldas. Então, quando aquela fralda fica úmida, sem muito tempo sem trocar, isso propicia com que as infecções se repitam e se perpetuem. Dica número 3. Essa é uma das principais dicas relacionadas aí à nossa especialidade, a urologia, que é aumentar a ingestão de água ou aumentar a sua hidratação. E a pergunta logo vem, doutor, quanto eu preciso tomar de líquidos, de água, para que eu tenha uma boa hidratação? Esse número não existe, o quanto você precisa consumir, mas nós sabemos que uma pessoa que consiga urinar pelo menos 2 litros por dia, e não estou dizendo aqui que é uma tarefa fácil, mas urinar pelo menos 2 litros por dia faz com que você tenha um fluxo constante de urina pelas vias urinárias. Isso provoca um efeito de lavagem, de passagem da urina com mais frequência e joga aquelas bactérias mecanicamente para fora do trato urinário. Portanto, manter uma hidratação adequada é fundamental, é um dos principais fatores de proteção. A quarta dica, às vezes a gente não consegue cumprir a risca, mas é importante que também as mulheres consigam fazer e cumprir com essa rotina diária, que seriam as micções programadas, ou você urinar de horário, que seria você não postergar mais de 2, no máximo 3 horas para ir ao banheiro, mesmo que não tenha tanta vontade. Aliás, se você não tiver vontade de ir ao banheiro fazer xixi em 2 a 3 horas, é um bom sinal que você não está se hidratando da maneira correta. Então não ficar segurando o xixi, porque quanto mais tempo aquela urina fica parada, mais tempo ela tem de se desenvolver, a acomodar as bactérias dentro do trato urinário e acarretar no final das contas em uma infecção. Portanto, de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas no máximo, vá ao banheiro esvaziar a sua bexiga. A dica número 5, que é urinar logo após as relações sexuais. Presta atenção, porque a relação sexual não a infecção urinária não é uma DST, não é uma doença sexualmente transmissível. Porém, o ato da relação sexual é um momento de extrema contaminação da região por motivos óbvios
e faz com que as bactérias se proliferem, sejam basicamente empurradas para a porta do trato urinário. Então aumenta a chance de desenvolver infecção e tem muitas mulheres que notam que a sua infecção acontece logo após, ou dias após, a ter uma relação sexual. Portanto, teve a relação sexual, levante da cama onde você está, vá logo ao banheiro esvaziar a sua bexiga para que você possa efetuar aquele efeito de lavagem do trato urinário o quanto antes. A dica de número 6 é principalmente para aquelas mulheres que estão na menopausa ou já passaram pelo período de transição aí que não menstruam mais. O ressecamento vaginal, né, aquelas mulheres que têm a vagina atrófica por conta da diminuição dos hormônios conforme a idade, devem tratar esse ressecamento. Existem várias medicações de comprimido local intravaginal, creme, algumas outras modalidades de tratamento para que esse ressecamento possa ser tratado, criando um ambiente melhor ali da flora da vagina que possa lutar com essas bactérias que causam a infecção urinária, essas bactérias patogênicas. Então isso é fundamental nessas mulheres aí que estão na menopausa. Um fator muito importante vai na 7ª dica, que é o consumo de suco ou cápsulas que contenham aquela fruta chamada de cranberry. Essa fruta tem algumas propriedades bioquímicas naturais que são bactericidas. Então elas não sozinhas não tratam a infecção urinária, mas em conjunto com todas as outras ações, elas podem ajudar no tratamento aí, né, ou a evitar as infecções urinárias. Existem fórmulas, produtos naturais, sucos, até cápsulas que você pode comprar ou manipular para que você possa consumir uma quantidade aí adequada que seu médico vai receitar para você de cranberry. Muito importante que seja recomendada por um profissional da área, que é o uso do antibiótico em quantidades, em dosagens menores, logo após a relação sexual, principalmente naquelas pacientes que identificam que as suas infecções acontecem relacionadas à relação sexual em si. Então, além de ir ao banheiro logo após a relação sexual, é instruído que essa paciente faça uso de uma pequena dosagem do antibiótico logo após a relação sexual, para que assim possa ser evitada a colonização das bactérias logo após essa relação. Então é importantíssimo que o profissional indique e identifique essas mulheres que têm a infecção logo após a relação, e o tratamento pode ser instituído com uma profilaxia, ou seja, uma prevenção através de medicação após as relações. E a última dica também deve ser recomendada por um urologista, um profissional da área, que é o uso do antibiótico diário. Algumas mulheres, a gente faz uso de pequenas doses de antibiótico, principalmente, antes de dormir. Então, logo antes de dormir, a pessoa urina, esvazia a bexiga, toma uma pequena dose do antibiótico, que vai fazer efeito durante toda a noite, que é o período que a bexiga fica com a urina mais parada, mais em contato, e há o maior risco de infecção urinária. Isso é feito pelo menos por 6 a 12 meses, depois pode ser retirado e acompanhado pelo urologista quando há ou não necessidade de continuar esse tipo de tratamento. Muito bem, pessoal, vocês acompanharam então aqui dicas importantíssimas para evitar infecções urinárias. Essas dicas não substituem uma consulta, um exame físico, uma avaliação completa por um urologista, mas que, se seguidas à risca, podem diminuir muito a frequência ou evitar que você tenha novos episódios desconfortáveis de infecção urinária. Então acompanhe nosso canal, siga a nossa página, curta o nosso vídeo para que você possa ter acesso e aparecer mais dicas de urologia para você. Muito obrigado e até a próxima.